Boa noite, mestre dos carros. Nesta noite iremos entrevistar André Ferrari com seu Fusca 74. Boa noite, professor. Muito boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo melhor agora. Aí sim. Pergunta, quanto tempo você tem esse Fusca 74? Esse Fusca eu tenho ele desde 2002. Era um sonho antigo, né? Eu, desde criança gostando de Fusca. Em 2002 eu Teve a chance de tive comprá-lo? a chance de comprá-lo lá na cidade de Atibaia, aqui no interior de São Paulo, né? Surgiu a oportunidade e aí eu não perdi a chance. Aí sim. Pergunta, o que isso fez o senhor ter a vontade de ter um Fusca, né? Como foi a vontade, o amor por esses carros antigos? Eu acho que isso nasceu, provavelmente já nasceu quando eu estava no ventre da minha mãe, né? Porque quando a minha mãe foi para o hospital, o meu pai tinha um Fuscão, né? 71, azul diamante. Então, praticamente eu fui num Fusca pro hospital, voltei e desde criança, né, vendo tal, então eu acho que isso deve ter ficado na minha mente. E logo depois, mesmo adolescente, tudo, eu curtia muito Fusca, né? Sempre foi mas eu acredito que é uma questão de sangue. Bom, Ferrari, então, conta uma história que você já passou emocionante com esse carro, desesperadora. Olha, histórias são muitas, né? Agora, história divertida, por exemplo, eu já praticamente botei esse carro quase como um Jeep já. Uma vez eu fui fazer uma trilha aqui no Vale do Rio Quilombo com ele, é uma estrada assim que você entra literalmente no meio do mato. Aí eu me lembro que eu cheguei num ponto lá, eu vi toda aquela poça d'água assim, né? Falei, acho que ele passa, né? Só que em vez de ir devagar, eu acelerei, né? Só que a poça d'água era mais funda do que eu imaginava. Só pra você ter uma ideia, a água bateu aqui no capô, mas lavou o carro todo. Ela tinha mais ou menos, ela vinha de água mais ou menos até aqui. Aí passa em velocidade e praticamente lavou o carro. Tomei um baita de um susto. Mas o bichinho seguiu firme, não arregou não. Eu tenho uma outra história bacana. Uma história, ela era para ser trágica, mas ela acaba sendo engraçada, vamos dizer a verdade. Eu me lembro que eu dava aula na ETEC Camargo Aranha. Aí eu fui até a ETEC, né? Eu estava, né, precisando resolver uns problemas lá na escola. Na hora que eu saí de lá, eu consegui resolver tudo, não imaginava que eu ia conseguir resolver, né? Era uma situação complicada. Eu tinha ido trabalhar com ele, antigamente eu usava ele muito. Usava ele quase como carro diário, assim, né? Nos primeiros períodos, era assim, bom, né? era barato. No tempo em que eu comprei ele, né? Isso era de noite, eu tava com ele. Na hora que eu saí de lá, eu saí tão feliz, que eu falei, vou dar umas voltas com o carro. Aí, eu sempre gostei muito de dirigir pra mim é uma terapia. E, conclusão, eu era para dar uma volta no ABC, daqui a pouco eu tava na Anchieta, né? Ainda eu me lembro que ele tava com uma pequena folguinha na caixa de direção. Aí lá no Riacho Grande tem, não sei se vocês se lembram, né? Tem um posto de gasolina na entrada do Riacho Grande. Eu parei lá, abri o capô, tirei o step, regulei a caixa de direção, dei uma volta, né? Assim, dentro do Riacho Grande, eu falei, puta, ficou perfeito. Falei, sabe de uma coisa? Falei, vou pra praia. Isso era 8 horas da noite. Peguei o Fuscão, desci, fui até o Porto de Santos, lá no Centro Histórico de Santos, lá, peguei, dei uma volta. Falei, vou voltar agora. Aí tô voltando de boa, subindo a Anchieta, daqui a pouco, pum, quebra o cabo do acelerador. E um breu do caramba, no meio da Serra da Anchieta, né? Sorte que eu aproveitei o embalo, era meio que uma curvinha antes de um túnel, tinha lá um pouquinho mais largo, né, o acostamento, eu parei lá. E na época falavam, né, que a Ecovias tinha um sistema que se um carro parava na estrada, já tinha um detector através, né, das câmeras, já mandavam seguro, né, mandavam já, né, um carro, né, um guincho, alguém para dar um suporte.
Aí eu fiquei sossegado, falei, daqui a pouco aparece alguém. Então lá, eu, Fusca parado lá do lado, eu não enxergava nada, né, pra conseguir tentar consertar, mas falei, daqui a pouco vem um socorro aqui. Aí passa 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora e meia. Aí bate desespero. Eu falei, não vai vir ninguém aqui mesmo. Aí o que eu fiz? O Fusca 74, ele não tem ainda o pisca-alerta. Isso só surge pela regulamentação do CONTRAN a partir de 75. Por que eu fiz? Eu cheguei eu tentei, porque ele quebrou bem junto do acelerador. Eu tentei pegar lá, mas sem luz nenhuma, no meio da estrada, praticamente no meio do mato. Eu não conseguia resolver aquilo lá. Então o que eu fiz? Não tive dúvidas. Peguei um calcinho atrás, botei no carburador, né, para deixar ele acelerado, deixei ele tipo assim esmerilhando, tipo... Peguei o triângulo, né? Peguei o triângulo, botei no vidro de trás, assim, né? E dei a seta pra direita. Falei, pelo menos vamos prestar atenção. E fui na pista da direita, subindo lá, tipo uns 30 por hora, né? Subi lá, né? A subida da Anchieta. E foi indo lá, né? Subindo. Daqui a pouco tem um momento em que as pistas da Anchieta, tanto a de descida quanto a de subida, elas se cruzam. E naquele ponto ficam equipes de apoio da Ecovias. Aí eu parei o Fusca lá, fui falar lá com o cara. O cara chegou pra mim e falou, tem um Vectra quebrado aí no meio da serra? Eu falei, se tem um Vectra quebrado no meio da serra, eu não sei, mas tem um Fusca quebrado aqui. Aí ele foi lá, né, ele pegou pegou uma lanterna, aí aquela velha máxima, né, que um Fusca com Durepox e com arame você consegue consertar, né, ele pegou lá um arame, a gente fez lá uma emenda no cabo, ele só falou assim, só não acelera muito forte, só vai na casquinha, né? Aí a gente conseguiu consertar e eu voltei pra casa. E assim, uma hora da manhã. Mas eu consegui chegar. E tem muitas outras histórias, assim. Já botei, né? Quantas pessoas você acha que cabe dentro do Fusca? Cara, mais 5 pessoas, primidinha. Eu já botei 7 pessoas dentro do Fusca. E o que é melhor? Ele andou. E anda de boa, né? Não pede arrego. É um carro que suporta maus tratos, entre aspas. Fala em maus tratos, e a mecânica dele, como que se encontra? Eu Você fez alguma modificação? Assim, modificação, a única modificação digna de nota que eu posso falar foi a substituição do platinado, né? Pela ignição eletrônica. É um carro que fica hoje, né? Particularmente ele fica muito tempo parado, eu só uso ele para dar uma voltinha, só para curtição mesmo. Então toda hora, né, dava algum problema, saía do ponto. Aí eu instalei a ignição eletrônica, né? Fiz todo o sistema. Coisa que por sinal eu não me arrependo, achei que ficou muito bom. O motor dele foi feito, né? Depois de um tempo eu comprei o kit e tudo, mas eu mantive tudo original, 1300. Não teve nenhuma modificação assim forte no motor. Mas você pensa em fazer alguma modificação, colocar um turbo, algo do tipo? Trocar as rodas? Quanto ao carro em si, eu sou adepto de um carro mais próximo da originalidade. Se for mexer alguma coisa em termos de estilo, por exemplo, eu gosto de um estilo mais German look, né? Que é aquela modificação mais sensível, aquela coisa mais não tão radical, tão espalhafatosa. Então, de repente, tem um jogo de rodas de Porsche, uma roda Fuchs, né? Ou mesmo uma roda nesse mesmo padrão, com uma tala mais larga, né? Mais pintado, na mesma cor e tal. É uma coisa que eventualmente eu posso vir a fazer, mas eu não quero nada muito radical, não. Esse é mais o meu estilo para carro antigo. E perguntar, se alguém oferecesse um valor para comprar ele, o senhor venderia? Olha, eu costumo falar que eu vou ser enterrado dentro desse carro aqui. Tudo bem que a gente sabe que o carro antigo, desde quando eu comprei em 2002 até hoje, ele valorizou, isso é um fato, né? Mas eu vou vender esse Fusca para comprar outro. A verdade vai ser essa, né? Então, num primeiro momento, isso daqui
Aí fica costurando até... É o meu principal brinquedo. E Então, fora esse carro, você tem mais outros antigos ou... Tenho Tenho mais outras... Tenho carros antigos, eu tenho um Jeep 68 e tenho um Passat 88. Passat? Aí, galera. Só que eles ainda estão... Passat ainda tá bacana, só acertar uma coisinha ou outra. O Jeep eu preciso revisar o sistema de freios, né? Sem freio não dá pra andar, né? Mas eu posso até dizer o seguinte: eu consegui ao longo da minha vida comprar os 3 carros que eu mais queria, né? Não que eu não gostasse dos outros, mas não dá pra você, enfim, a menos que eu virasse um milionário, aí você tem que comprar um galpão que nem esse daqui, contratar pessoas pra cuidar. Isso daí é uma coisa totalmente fora da realidade, né? Tô vendo essa Brasília, esse Fusca aqui, me lembra da minha Brasília. Só quando ligou eu senti o cheiro e falei, oh meu Deus. Aquele velho cheirinho da queima, né? Aquele cheirinho de gasolina. Né? Já ficava empregado na roupa já. Mas assim, não dá pra você ter tudo. Então, como que eu trabalho, como que eu faço, né? Pelo menos como eu fazia, né? Depois que você casa, o seu dinheiro pra comprar essas tranqueiras, entre aspas, né? Acaba de meio controlado. O que eu queria ter mesmo, eu consegui comprar ao longo do tempo. O que eu gosto, mas não dá pra ter, eu compro miniaturas. Então o que não dá pra ter na garagem, eu boto na prateleira. Quando é na prateleira, depois juntando até comprar, né? Mas hoje eram os 3 carros que eu mais queria ter. O Fusca, o Jeep e o Passat. E esse Passat, quando vai ter a chance de conhecê-lo? Dentro em breve virei com ele aqui. A promessa aí já, ó, mais um carro pro canal. Mas o Passat O Passat também é um carro muito significativo na minha história, porque na verdade muita gente fala, principalmente quem não entende, né? Quem não gosta de carro antigo e tal, vai lá, por que você tem essas tranqueiras, não sei o que e tal. Compra um mais novo, compra um do ano. Na verdade, o que acaba acontecendo? O carro antigo, você compra ele pelo significado que ele tem na sua vida. Ele tem uma... Então, eu sou de uma geração em que Então imagine só, você é apaixonado por carros. Então, eram esses carros que eu via na rua. Eram esses carros que o meu pai e minha família tinham, né? Então, particularmente, se eu for pegar na minha história, que nem eu mencionei aqui já, quando eu nasci, meu pai tinha um Fuscão. Então, acho que daí que a ferrugem entrou no sangue, né? E esse gosto pelo Fusca. E desde criança, né? Eu queria comprar brinquedo, era Fusquinha. Sempre teve esse lance todo. Mas esse Fuscão, particularmente falando, eu não lembro muito dele, né? Quase não lembro dele. O primeiro carro que eu lembro do meu pai era uma Brasília 74, branca. E assim, o meu pai era muito cuidadoso com o carro. Meu pai, então, além de ser cuidadoso, ele gostava de botar uns acessórios e tal. Então essa Brasília tinha umas rodas Mangels cromadas, tala larga, tinha o volante do primeiro Passat TS, né? Aquele volante do primeiro Passat TS, tinha uns detalhezinhos assim e tal. Meu pai era meio enjoado com o carro. Ele é o primeiro carro exatamente que eu lembro, essa Brasília. Depois ele teve uma Brasília 79, que já era aquele modelo mais novo, com a lanterna canelada atrás, com as polainas, né? Ela era azul marinho, né? Ele ficou um ano e meio com esse carro. Mas também foi um carro marcante, tanto que eu me lembro da placa dele. Era eu 2863, né? E eu consegui descobrir onde esse carro está hoje. Ele está parado num condomínio lá perto de São Miguel Paulista. Então um dia para lá, para pelo menos ver se consigo ver aquele carro. Fica mais ou menos na onde ele São Miguel Paulista? Eu tenho um endereço em algum lugar, né, que eu anotei, né, que eu consegui levantar fazendo um trabalho aí de pesquisa, né? Aparentemente ela não foi licenciada, mas ela continua, ela ainda não foi dado baixo, não é um carro que foi roubado, enfim, um carro que foi dado baixo. Então ele deve estar lá ainda, eu tô lá para ver. Essa Brasília, depois ele comprou um carro que foi uma revolução em casa, o Passat. O primeiro Passat que meu pai teve foi em 1983, isso, tinha 7 anos de idade. Era um Passat LS 3 portas branco, 80. Então, imagine só, você andava de Fusca, andava de Brasília,
seu pai chega com um Passat, né? Então, pelos padrões de época, pô, banco de veludo, reclinável, encosto de cabeça, ar quente, ventilador, né? Isso não eram coisas que antigamente faziam diferença dentro de um carro, né? Não fazia barulho, né? Você está acostumado com motor a ar, né? Ele ficou 1 ano e pouco com esse carro, quase 2 anos, para falar a verdade. Depois ele comprou um Passat LS Village 84, cinza chumbo. E esse carro ele ficou de meados de 85 até 91. Então, traduzindo, de 83 a 91, ou seja, dos meus 7 aos meus 15 anos, eu andei de Passat. Então isso explica também a minha grande paixão que eu tenho por Passats. Então, tudo que você tem, de uma certa maneira, é uma conexão que você tem com a sua vida. Então eu acho que o grande barato do carro antigo é você voltar a ser criança sendo adulto. Você sonhava em dirigir o carro do seu pai, só que se era criança você não podia dirigir. Hoje a felicidade de, por exemplo, eu entrar num carro desse e dirigir ele é a mesma coisa que se eu tivesse 7 anos de idade e meu pai estivesse deixando eu dirigir. E não de parte chama atenção, né? A corzona azul, né? Isso aí é muita porrada também. Na frente das devo escolas. dizer que eu passo na frente de escolas, de vez em quando rola lá uma porrada lá. Eu depois o teste fazendo um vídeo desse daí, passando na frente da escola para ver. O pessoal não esqueceu da brincadeira do Fusca Azul. Essa aí é eterna. Essa foi a entrevista com o André Ferrari sobre o Fusca Azul. Agradecemos pro professor. Muito obrigado. E em breve veremos o Passat. Pode marcar que ele estando de um jeito, trago ele aqui também. Tudo certo então. Beleza, então. Boa noite. Pessoal.